paráptoma. E essa palavra significa queda, escorregão, não é? E a ênfase aqui é ser algo que não é tão deliberado, aconteceu, é um acidente na minha vida, mas esse acidente está afetando toda a minha vida. Às vezes nós dizemos que uma palavra, um gesto, uma reação escapou, saiu, a gente escorregou. Todavia isso nos mostra do que estava cheio o nosso coração, porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 12, versículo 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí a gente sente culpa, mesmo quando nós escorregamos, pois sabemos que tomamos uma decisão. Mesmo que tenha sido um acidente na nossa vida, eu escolhi, eu tomei a decisão. E mesmo que tenha sido impensada, foi uma decisão que teve consequências, que machucou pessoas, e quem sabe até ceifou uma vida. E dependendo dos efeitos desta queda, nós podemos nos tornar prisioneiros do nosso passado. E um exemplo disso, bem claro na Bíblia, foi Pedro, não é? Eu fico impressionado como Pedro tinha tanta convicção de que ele estava comprometido com Jesus. E ele vai dizer lá em Mateus capítulo 26, versículos 33 a 35, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mas você conhece a história. Quando ele estava em volta daquela fogueira, né? E começaram a perguntar: você é Galileu, você está com ele também, né? E ele disse: não sou, não tenho nada a ver com esse homem, né? Não, mas a tua fala, o jeito que você fala, o teu sotaque, deixa claro que você é de lá, você está junto com esse homem. Não, de jeito nenhum, não é? E aí chega a 3ª vez, daí perguntam, e ele agora esbraveja, fala impropérios, diz a Bíblia, e de repente o galo canta pela 3ª vez. E aí eu fico pensando na graça de Deus, como Ele trabalha com pessoas que vivem a culpa de uma queda. É complicado porque quando a gente escorrega, não é? E a gente sabe que apesar de ter sido um acidente, foi uma decisão da gente, isso tem consequências. E as consequências afetam a nossa vida e a vida de pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes nós carregamos uma culpa muito profunda com relação a isso. E a gente se sente sem condições de continuar o processo da vida. Porque apesar de ter sido um acidente, a gente participou do processo e agora a gente se sente marcado para o resto da vida. Eu me lembro de uma senhora, uma jovem senhora, que começou a frequentar a igreja, e essa moça, não é? Ela teve um problema no seu passado, ela teve uma gravidez, e ela era mãe solteira. Então, durante um tempo viveu com os seus pais no interior do Paraná, junto com seu filho. Depois uma série de problemas surgiram, de relacionamentos, de dificuldades, de pressão. Ela também tinha alguns sonhos de poder estudar, de poder trabalhar e de alcançar alguns projetos da vida. E ela veio para Curitiba para fazer isso, estudar, trabalhar. E quando tivesse tudo organizado, ela então iria trazer o seu filho para morar com ela. E o interessante é que ela fez o que estava proposto, ela estudou, trabalhou, conseguiu se organizar, não era uma pessoa rica, nada disso, mas uma pessoa que estava com a sua vida
encaminhada, organizada, com o seu emprego e assim por diante. E algumas vezes que eu conversava com ela, eu dizia assim: quando é que você vai trazer o seu filho para morar com você? Mas sabe aquela culpa daquele acidente e aquela situação toda que estava lá no passado, davam a ela a sensação de que ela nunca poderia ser uma boa mãe, que ela nunca teria a capacidade de organizar tudo na vida dela. E muito interessante é que como foi difícil para aquela mulher ter a coragem de um dia ir lá para sua casa, depois de conversar com os seus pais, de acertar todas as coisas para que fosse uma coisa bonita, justa, trazer o seu filho para morar com ela e continuar a sua vida. Por quê? Porque de alguma maneira ela estava amarrada ao seu passado. Tem muita gente que coisas aconteceram na sua história e de repente ficam amarradas ao seu passado. E eu acho tremendo como Deus trabalha essas coisas na nossa vida. Porque o Senhor vai dizer para Pedro, não é? Naquele mesmo dia em que ele tinha dito que estaria pronto a morrer por Jesus, ele vai dizer assim: olha, mas eu orei por você, e quando você se converter, eu acho tremendo isso, apacenta as minhas ovelhas. Está lá no começo, antes da queda. E aí a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 22, versículos 60 a 62, diz assim: Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Eu acho tremendo porque o Senhor tinha dito para ele: eu orei por todos vocês, orei por você, Pedro, e quando você se converter, apacenta os meus cordeirinhos. Ele estava sendo julgado, Jesus estava sendo julgado, estava sendo lá naquele tribunal questionado, mas quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele olhou pela janela e procurou Pedro. Olha que coisa tremenda, ele parou tudo e procurou Pedro, e o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, e ainda que não houvesse qualquer palavra, as palavras que haviam sido ditas estavam no coração de Pedro, e a palavra era essa: quando você se converter, apacenta os teus cordeirinhos, eu já orei por você. Sabe, a maneira que Deus trabalha os nossos acidentes é indo nos encontrar no lugar em que nós estamos. Se você escorregou e caiu, eu quero dizer para você que Jesus está aí do teu lado, e Ele mesmo já intercedeu por você, porque a palavra de Deus diz que nós temos um advogado diante do Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo justo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E mais, Ele olha para a gente e diz assim: pode levantar daí, porque conversão é isso, a gente não ficar no lugar em que estava, se levantar, dar meia volta. E aí, quando a gente vive esse arrependimento, a gente vive o encontro de uma camaradagem com Jesus. E quando Jesus ressuscita, e a gente vai encontrar isso lá em João capítulo 21, versículos 15 até 17, nós vamos encontrar Jesus indo ao encontro de Pedro. E lá naquele encontro, ele vai perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Lembra disso? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele negou Jesus? 3.
Quantas vezes ele disse que para Jesus que amava? 3. E quantas vezes Jesus disse a mesma coisa que tinha dito antes? Apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, volta para o caminho e cumpra a missão que eu preparei para você. Eu acho tremendo porque quando um acidente acontece na nossa vida, a gente não precisa ficar largado pelo chão, porque o Senhor Jesus mesmo vai nos pegar, nos arrancar, nos levantar. E não apenas nos levantar, vai nos recomissionar. No mundo, ninguém daria uma segunda chance com grande autoridade. A gente, quem sabe, até deu uma segunda chance mais ou menos, meia boca. Mas Jesus colocou Pedro para cuidar de todos os discípulos. Porque o Senhor quer levantar aqueles que estão caídos. Eu não preciso ficar aninhado nas minhas cinzas. Jesus se importa. E Ele quer nos libertar da nossa culpa com o seu perdão. E não apenas nos libertar da culpa, mas nos levantar e nos recomissionar na nossa missão. E, mais do que isso, talvez algumas pessoas dizem assim, é verdade, mas com Pedro, ele apenas tinha machucado Jesus, porque a queda dele foi só com Jesus. Mas às vezes nossas quedas afetam a vida de outras pessoas, machucam o coração de outras pessoas, ferem a alma de outras pessoas, e parte dos processos a gente não consegue restaurar, porque a vida passou, dependendo do tempo que levou para você se levantar dessa queda, talvez a vida tenha passado, e você perdeu muitas oportunidades. Mas eu acho tremendo, porque mesmo assim Ele nos ajuda a restaurar os corações que nós ferimos. E isso fica claro lá em Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Sabe quem é esse homem aqui? Aquele endemoniado de Gadara. Aquele homem que tinha perdido tudo, e ele disse, deixa eu entrar no barquinho. Ele diz, não, volta para a tua casa, e volta para os teus, e diga tudo quanto o Senhor te fez. Eu não sei se a primeira vez que ele contou a história, alguns dos familiares disseram assim, já ouvi algo parecido, vai dar tudo errado daqui a pouco, ele vai mudar de cabeça outra vez, ele vai fazer de novo, porque é assim. A diferença é que agora o poder de Jesus estava agindo na vida daquele homem, e a transformação era verdadeira, e o testemunho era real, e aí a cura veio e vem acontecendo no coração e na vida das pessoas. Então, se você escorregou, eu quero dizer para você, Jesus está olhando para você, e Jesus tem algo tremendo para a tua vida, e Ele quer te levantar, você não precisa ficar aí. Outra palavrinha que a gente tem que olhar aqui é anomia, não é? É atuar fora da lei. E aqui é mais grave, porque às vezes a nossa culpa vem de algo que deliberadamente a gente fez, optando pelo mal. Então eu conheço a verdade, eu conheço a lei, porém deliberadamente eu ignoro isso. Isso não foi um acidente, foi um ato intencional, determinado, não é?
É aquela atitude humana de querer fazer só o que dá na cabeça, não importando as consequências. E eu tenho visto tanto disso acontecer na vida de tanta gente, na forma de quebras de casamento, de perda de vergonha mesmo, com algumas coisas que são ruins. E aí parece até que a pessoa tem orgulho daquilo que faz, do que é ruim. Gente que avilta-se e avilta outros. Casos até de criminalidade, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas o que eu acho tremendo é que eu não preciso ficar amarrado ao passado. Porque o poder de Jesus é tão tremendo, que se eu aceito aquilo que Ele quer fazer na minha vida, Ele não apenas perdoa os meus pecados, mas Ele transforma a minha vida. E se antes eu era um agente do mal, porque quando eu sigo esse tipo de caminho, eu me torno um agente do mal, Deus me transforma num agente de bênção nessa terra. E eu fico impressionado como Deus faz isso, como a história de pessoas pode ser mudada, transformada, e como às vezes essas pessoas vão atuar no meio de guetos que a gente não consegue entrar, simplesmente porque Jesus entrou na vida delas, e naqueles lugares onde ele praticava o mal, agora ele vai lá para dizer: tem esperança, tem jeito, porque o poder do Senhor é transformador. E se antes ele tinha perdido a vergonha do pecado, agora ele tem orgulho da graça e do poder do Senhor Jesus. E a última palavra que eu queria olhar com vocês nessa manhã, que tem a ver com esse aprisionamento ao passado, é a palavra usada na oração, do Pai Nosso, o pheleima, que significa dívida, não pagar o que se deve, deixar de cumprir um dever. E Jesus usou a palavra que nos faz reconhecer que não existe sequer um ser humano que tenha cumprido de maneira perfeita todos os seus deveres para com Deus ou para com o seu próximo. E a questão aqui é a seguinte: olha, não importa se você não faz parte de qualquer uma das palavras anteriores, com certeza você não é perfeito, então você é culpado de alguma coisa. E todos nós precisamos de perdão. E a nossa consciência nos acusa. Existe um mecanismo dentro da gente muito interessante, porque isso é divino, é de Deus. Porque se não fosse assim, a gente nunca se converteria e nunca teria oportunidade de transformação. Por mais que eu cauterize a minha consciência, a minha consciência rebela-se contra mim. E uma das provas disso são aqueles que vão para uma guerra, por exemplo, e nunca voltam perfeitos. Você sabe que é verdade isso. Porque mais que seja justificável matar, que haja violência, porque você está defendendo a vida, ou defendendo a pátria, mesmo quando você dorme, os seus sonhos virão e te perturbarão. Não é verdade isso? E mesmo que não haja nenhum ato violento, e por mais que você tenha cauterizado a tua consciência, a tua culpa vem. E se ela não vem conscientemente, ela vem inconscientemente. Aí você começa a ter pesadelos, sonhos perturbadores, sonhos que você quer entender e não consegue entender,
porque eles parecem tão misturados, tão enrolados, mas é de alguma maneira você, dentro de você, a tua alma, o teu espírito, a tua consciência dizendo: você não está bem, você precisa de uma intervenção, de uma graça do Todo-Poderoso na tua vida. E tem muita gente que fica aprisionado a isso. E eu quero dizer para você que a cura para isso é uma intervenção poderosa de Jesus na nossa vida. E a Bíblia vai nos dar alguns passos muito simples para a gente poder viver essa transformação poderosa do Senhor Jesus. Primeira coisa que precisa acontecer para a gente viver essa libertação do pecado ou a libertação da culpa na nossa vida é arrependimento. Se eu não reconheço que o mal faz mal, eu nunca vou poder estar bem. E vai ter que chegar uma hora que eu vou ter que dizer: sabe de uma coisa? O mal faz mal, não só para o outro, mas para mim mesmo. E o arrependimento é quando eu desejo ser diferente do que eu sou. E eu vou buscar algo de Deus para poder ser diferente do que eu sou. É quando eu reconheço que a minha condição não pode continuar desse jeito, e eu quero uma mudança de vida. Por isso a Bíblia vai dizer lá em Lucas 24, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. E Lucas 15 vai dizer: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Por que é tão importante o arrependimento? Porque se eu não desejar ser diferente do que eu sou, não há nada a fazer. Você já ouviu falar da expressão lágrima de crocodilo? Você sabe por que a gente usa essa expressão lágrima de crocodilo? Porque o crocodilo, quando ele dá aquela bocanhada assim, pega a presa dele, 2 lagriminhas correm dos seus olhos. E a expressão lágrima de crocodilo é isso, quer dizer, você continua fazendo, mas chora. E tem gente que faz isso, chora o seu pecado, mas não quer mudança na sua vida. Chora a sua culpa, mas não quer transformação. E a palavra de Deus diz que não há como o poder de Jesus mexer nisso, porque isso chama-se hipocrisia. Mas quando existe arrependimento, abre-se uma janela, abre-se uma porta de esperança e graça na vida da gente. Porque quando Deus olha para o nosso coração arrependido, Ele é movido de íntima compaixão para restaurar a nossa vida. Segundo passo para a gente poder desfrutar de uma libertação da culpa é confissão. Se nós afirmarmos que estamos sem pecado, diz lá 1 João 1, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O segundo passo nessa restauração do passado é, depois do arrependimento, a confissão. Confessar, a palavra confessar significa eu concordo.
Eu concordo com Deus com relação à minha culpa. E aí eu vou dizer: Senhor, eu não tenho justificativa. Foi um acidente, mas eu decidi. Eu optei por isso, eu fiz aquilo outro. E eu preciso de uma restauração. Só o Senhor pode me dar essa restauração. Tem muita gente doente porque não entende o poder da confissão. Um dos exercícios que a gente faz de cura interior, dentro dos programas que a igreja tem de cura interior, primeiro a gente confessa para Deus os nossos pecados. A gente coloca para Deus tudo que já aconteceu na nossa vida, tudo que está afetando a nossa vida com culpa. Em alguns casos, a gente tem que dar um passo além. Se existe alguma possibilidade de você procurar as pessoas que você machucou e ofendeu, a gente lista isso e vai lá conversar com essas pessoas. E você não pode imaginar o poder transformador e curador que isso tem, mesmo que a pessoa não aceite o seu pedido de desculpas. Por quê? Porque diante de Deus, você fez o seu máximo. E há alguma coisa que acontece na cabeça da gente, pelo poder do Espírito, que diz: você está livre dessa responsabilidade. Há muitos anos atrás, apareceu uma jovem, e ela tinha um problema sério. Ela não conseguia se conter. Ela, quando entrava num estabelecimento, num lugar, às vezes até numa casa, ela roubava. Ela era uma cleptomaníaca. E aquela jovem que cresceu na igreja, um dia veio me procurar: pastor, eu tenho um problema, eu não sei o que fazer. Eu já tentei tudo, eu já orei, já jejuei, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei: tá bom, querida, então você vai pegar uma folha e vai anotar tudo que você já roubou, que você lembra. E se você tem isso em casa, você vai separar isso. Eu falei: pastor, uma folha só não dá, não. Tá bom, então pega lá um caderno e vai lá e vai fazendo. E ela começou a anotar. Aí ela veio com aquela folha toda para mim. Eu disse: ótimo. Separou o material, tá bom. Então agora você vai voltar na casa, na loja, no lugar, e vai devolver o bem. E se a pessoa não aceitar o bem, você vai pagar pelo bem que você roubou. Bom, na primeira de semana acabou o dinheiro dela. Não tinha mais nada. Aí ela disse: pastor, mas acabou o meu dinheiro. Eu falei: ok, você tem alguma coisa tua? Ela falou: tenho o meu carro, que eu uso para trabalhar, para fazer. Ok, vai vender o seu carro, põe à venda. Aí quando ela colocou o carro à venda, porque ela ia pagar todo mundo que ela tinha roubado, o pai dela veio me procurar: pastor, você está fazendo com a minha filha? Vai vender o carro agora? Eu falei assim: o senhor quer que a sua filha fique de carro e continue doente para o resto da vida, ou quer que ela seja curada sem carro? Eu quero que ela fique boa, curada, então deixa ela vender o carro. E meus irmãos, ela gastou o dinheiro do carro inteiro pagando dívida, pagando coisas que ela tinha roubado. E chegou uma hora que acabou o dinheiro. Ele disse: continua no teu caderno, e vai devolvendo. Diz: só que agora eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada. Então ela ouvia coisas muito estranhas de muita gente. Alguns parabenizavam, mas outros xingavam, faziam. Mas sabe o que aconteceu? Aquela culpa que levava ela a continuar fazendo a mesma coisa, foi terminada, sanada. Não apenas pelo perdão espiritual, mas pelos passos de transformação na sua vida. Tem muita gente que fica presa ao seu passado,
porque fica esperando que um ato divino apenas aconteça. O ato divino vai acontecer quando Ele derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Mas o ato divino tem que ser seguido de atos pessoais que sejam condizentes com a presença do Espírito na tua vida. E aí a gente vai buscar a restauração. Agora tem uma coisa, quando a gente termina esse processo, mesmo que a pessoa não nos dê perdão, eu estou livre, porque eu fiz o que o meu Senhor mandou. E quando eu faço o que o Senhor mandou, o problema é dele agora em diante. E aí vem uma sensação maravilhosa da graça de Deus. Um dia eu falava sobre isso e era um presidiário, e esse presidiário disse para mim assim: pastor, mas o senhor nunca matou ninguém, e não tem jeito de a gente pedir perdão para aquele que a gente já derramou o sangue. É verdade, eu não consigo fazer isso, mas eu posso assumir o compromisso de nunca mais praticar isso, e com a graça de Deus ser livre do peso do meu pecado. Se Jesus é capaz de ressuscitar os mortos, Ele ainda manda a gente tirar a pedra do sepulcro. Por quê? Porque há alguma coisa que eu posso participar no milagre. E quando há alguma coisa que eu possa participar no milagre, Ele diz: vai lá, porque eu quero que você seja parceiro meu na obra que eu vou fazer na tua vida. Nessa manhã eu queria orar por libertação do passado, especialmente da culpa. Se você carrega pesos na tua vida, e eu quero olhar aqui para essa câmera que está aqui, eu não sei se está pegando aqui essa câmera, está aqui, está pegando direitinho. Você que está aí em casa, você que está assistindo pela internet, pela televisão, Jesus quer libertar você do peso do seu passado, especialmente da sua culpa. E aquilo que eu vou fazer aqui com esse povo, eu vou fazer com você aí, porque eu creio no poder transformador de Jesus. Eu queria desafiar você que está aqui, você que está em casa, a dar alguns passos de fé hoje, muito sérios. O que está doendo no seu coração como culpa? A gente tem que identificar. O que incomoda você? O que a tua alma está doendo? O que está mexendo com você? Quais são as lembranças? Quais são as marcas? E é interessante, queridos, é que às vezes as marcas que a gente traz de culpa, elas têm a ver com coisas que pessoas fizeram para nós. Eu já vi muita gente abusada, tá? Sexualmente abusada, que sente culpa. Mas foi um abuso, era pequeno. Mas sabe por quê? Porque sentiu prazer, porque mexeu com a sua sexualidade. Aquilo que é do outro, a gente vai deixar para o outro, mas aquilo que me incomoda, eu vou colocar na mão de Deus, e vou trabalhar com esse processo na minha vida. O que é importante é não ser prisioneiro do nosso passado. O inimigo usa essas coisas como laços na nossa vida e nos aprisiona. Você sabe qual é o significado de um dos nomes do diabo, que é Satanás? É acusador, o adversário acusador. Ele fica tilintando na nossa alma as nossas culpas, e toda vez que surge uma porta, uma oportunidade, uma bênção, um chamado, às vezes nós nos sentimos tolhidos, amarrados, porque temos laços do passado, laços espirituais, laços emocionais, laços. Hoje Jesus quer quebrar esses laços e dizer: você é livre,
Você é livre no poder do meu nome. Tem um processo nisso. A gente vai dar o primeiro passo hoje. O primeiro passo é arrependimento. O segundo passo é confissão. O terceiro passo é fé, é crença no poder restaurador de Jesus. O quarto passo é restauração. É quando a gente vai e faz acertos, mesmo que a pessoa não aceite. A gente vai, olha, eu estou aqui porque Jesus me mandou. Jesus me mandou. Mas que Jesus nada, não faz mal. Eu estou aqui só para dizer isso. Jesus me mandou. Falhei, errei, pequei. Gostaria de poder voltar atrás, mas não posso. Mas eu quero dizer que eu sou uma nova pessoa a partir de hoje. E sabe, isso é libertador. Isso é libertador. Então, se você está aqui conosco, ou se você está aí na sua casa, eu quero dizer para você, hoje vai acontecer um milagre, em nome de Jesus. Laços serão desatados, correntes serão quebradas, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Tem gente que imagina que tem uma urucubaca na cabeça, não é? Sabe, tem um desenho animado, desenho não, um gibi, não é? Que tinha um garoto que andava com uma nuvem escura na cabeça, não é? Eu me lembro disso quando era garoto. Tem gente que se sente assim. Eu quero dizer, hoje vai sair essa nuvem escura, porque o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. A gente vai dar o primeiro passo, é dizer, Senhor, estou aqui, tenha misericórdia de mim, minha confissão, meu arrependimento, minha fé. Depois faz uma lista das coisas que te marcam e pede graça de Deus para poder começar processos de restauração. E veja como o Senhor vai te ajudar nisso. Eu vou orar por você, mas depois eu queria acompanhar você nesse processo, tá? Porque esse tipo de coisa mexe muito com a gente, emocionalmente, espiritualmente. Então, se a gente cutuca e não ajuda, talvez você fica perdidinho aí no meio da tua jornada, tá? Por isso que a gente tem um monte de processos aqui na igreja de cura interior, onde pessoas acompanham a vida da gente nesse processo. Então você vai dar o primeiro passo, mas deixa a gente te ajudar no segundo passo, no terceiro passo, no quarto passo, e assim a gente vai caminhando junto com você nessa jornada. Você não está sozinho, você tem uma comunidade de irmãos. E se todos nós vivemos culpa e precisamos de perdão, então aquele que vai te ajudar pode ter certeza que já foi um perdoado, tá? E é assim que funciona. Então agora vamos orar na presença de Deus. Se o Espírito de Deus está falando com você, eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar junto agora. Se o Espírito de Deus está chamando você para essa restauração, fica de pé, eu quero interceder pela tua vida, tá? Se você está na sua casa, se ajoelhe agora na presença do Senhor. Se você está no teu carro, querido, encosta o carro agora. Se está ouvindo pela rádio, encosta agora o carro. Você está ouvindo um podcast, encosta agora, para um pouquinho tudo que você está fazendo, para você falar com o Todo-Poderoso agora, com o Todo-Poderoso. Primeira oração é tua, eu não posso fazer. O que é que Deus te revelou? O que é que Ele mostrou para você? Fala para Ele, Senhor, hoje o Senhor me mostrou isso. Eu estou sentindo o toque do Teu Espírito nessa área da minha vida, nesse fato, nessa história, nessa lembrança, nos sonhos opressores que às vezes vêm na minha mente. Eu não sei o que Deus está falando com você, fala você com Ele. Se isso te faz lembrar de coisas que você tem culpa, então diga, Senhor, eu me arrependo, como eu gostaria que nunca tivesse acontecido, mas eu não quero ficar onde eu estou, eu quero sair dessa encruzilhada, dessa amarra, para uma vida nova. Me ajuda, me ajuda.
E Senhor, eu vou dar os próximos passos, com a ajuda de alguém que vai me orientar, mas eu vou dar os próximos passos, para que eu possa restaurar as pessoas que eu machuquei. Mas hoje eu preciso de uma intervenção do Teu Espírito Santo. Agora eu quero orar por você. Pai querido, Tu estás ouvindo a oração desses que estão aqui, daqueles que estão ouvindo pelo rádio, pela televisão, pelas mídias sociais. Nesta hora eu quero te pedir um milagre. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo agora. Lembra-te, Jesus, quando Tu fostes ao encontro de Pedro, lá no mar da Galileia, e o Senhor fez um milagre da pesca maravilhosa pela segunda vez, e o Senhor chamou bem para pertinho Pedro e o restaurou. Eu quero te pedir agora, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, enche o coração dessa pessoa que está sendo liberta hoje. Que venha, Senhor, graça, poder, autoridade libertadora, Senhor, sobre essa vida. Que venha, Senhor, um poder transformador. Que as amarras sejam quebradas, que as correntes sejam destruídas, e que o poder do sangue de Jesus se revele na fraqueza dessa alma. Escuta, Deus, a minha oração e abençoa o Teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé. A gente daqui a pouquinho vai cantar, mas lembra que eu falei que eu queria ajudar você? Então está aparecendo aí, ó, pibcuritiba.org.br/Jesus. Você vai preencher os dados ali. Alguém vai fazer contato com você essa semana, tá? E se você tiver querendo ser acompanhado nesse processo, tá? De lidar com a culpa, de trabalhar essas restaurações, tá? Você vai dizer para a pessoa que vai entrar em contato com você: olha, eu estou precisando de ajuda em cura interior, tá? E ele vai encaminhar você para pessoas que só trabalham com cura interior na tua vida, tá? E vai ser uma bênção. Você vai ver, vai ser uma bênção. Vai ser algo tremendo. Segunda coisa que eu queria dizer para você: hoje à noite eu vou falar sobre mágoa. Às vezes a gente não carrega tanta culpa quanto carrega mágoa. E tem muita gente presa no passado por causa das suas mágoas. Então, se você puder estar conosco aqui no culto, aleluia, graças a Deus, vai ser uma benção. Se você não puder, sintoniza lá na televisão, no rádio à noite a gente não transmite ao vivo, não é? Depois ela vai aparecer durante a semana a mensagem, mas pode pegar lá no podcast, pode pegar lá no YouTube, participa, porque faz parte, é continuação disso aqui. Uma coisa está ligada à outra. Ao mesmo tempo que eu tenho culpa, eu tenho raiva de algumas pessoas, porque elas também me machucaram. Então, vamos fazer um trabalho aí de cura na vida da gente, tá bom? Fica aqui o desafio para todos vocês.